Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje eu vou falar para vocês sobre laço de repetição, tá? Mais especificamente sobre um laço de repetição muito comum dentro das linguagens de programação chamado for, né? Primeiro, para que você usa laço de repetição, pessoal? Nós usamos laço de repetição para fazer um reuso de código, porque às vezes nosso código fica bastante extenso porque nós ficamos digitando instruções semelhantes. Sempre que as instruções estiverem em sequência e são instruções semelhantes, nós podemos usar um laço de repetição para diminuir a quantidade de linhas de código. Necessariamente, seu programa não ficará mais rápido, mas o processo de leitura e interpretação visual do código se torna muito melhor. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, ó. Eu vou criar aqui um programa para digitar três valores e somar os seus três valores, tá? Então, vou colocar aqui o scanner, RTT, recebe new scanner, system.in. Colocar o processo, então aqui o system.in, criei o objeto que representa meu teclado na minha aplicação, né? Então, eu vou colocar aqui, vou criar aqui três valores, do tipo double V1, V2 e V3. Criei três tipos double, tá? E aí eu vou colocar sort, né? Vou colocar aqui, valor 1, nota 1, vou colocar como nota, né? Nota 1. Vou usar a expressão print em vez de println. E aí eu coloco V1 recebe dd.next double, né? E aí eu vou duplicar essa instrução de código. Na verdade, eu vou colocar 3 vezes, né? Vou colocar novamente, nota 2. E vou colocar novamente, né? Nota 3. E aqui eu vou colocar, para colocar em V2, né? Aqui eu vou colocar em V3, né? O valor digitado. E agora eu vou imprimir a média. Sort, né? Então, vou criar uma variável aqui, média, né? Double média, recebe V1 mais V2 mais V3 dividido por 3. Então, assim, eu calculo a média e vou pedir para imprimir a média. Vou usar o printf para controlar a questão das casas decimais, tá? Então, média, aí eu vou falar assim, ó, você vai colocar a média aqui, colocando apenas uma casa decimal, então porcentagem do ponto 1F. Esse 1 é para falar quantas casas decimais eu quero após a vírgula. Se quiser duas, você coloca duas. Então, eu vou deixar duas. Barra N para quebrar a linha. E aqui na frente, vírgula, eu coloco o que vai colocar aí no final. No lugar desse porcentagem, ponto 2F, vai colocar o valor de média. Né? Então, acho que na nossa primeira ou segunda aula eu falei sobre esse printf. Qualquer coisa vocês recuperam essa informação lá. Então, tá aqui, ó, meu programa, no qual eu digito 3 notas, calculo a média e imprimo essa média. Então, vamos lá. Vou executar aqui. Ele, Java aqui, prog1.java, compilei. Vou executar, Java prog1. Olha lá, nota 1, sei lá, 5, nota 2, 4, nota 3, 6. Então, a média deu 5, né? E mostra duas casas decimais. Só que eu quero que você preste atenção que há uma duplicação de instruções de código, né? Com poucas variações. E essas instruções estão em sequência. Então, nós podemos usar um laço de repetição, que é uma estrutura bastante comum em qualquer linguagem de programação, para diminuir isso. No caso, hoje eu vou mostrar para você o laço de repetição for, né? Então, eu vou usar aqui o for. O for, ele na prática, recebe 3 parâmetros. Na prática, são 3 instruções. Essas instruções, elas são opcionais. Você coloca se você quiser, tá? Então, você abre parênteses. Isso aqui é um método do compilador, tá? Não é um método, o método usado na linguagem de programação, mas é um método interpretado pelo compilador e entendido, na prática, é um método do compilador. Onde aqui você coloca uma instrução de criação de variável e inicialização, ou apenas inicialização da variável. Então, vou criar aqui uma variável, ó, int i, e recebe o valor do 0. Não importa qual o tamanho dessa variável. E aí, como eu tenho 3 elementos aqui, ó, então eu vou fazer com que o conteúdo desse laço seja rodado 3 vezes. Então, eu vou falar, enquanto i for menor que 3, né, e mais.
Tá? Então, aqui eu tenho 3 instruções separadas por ponto e vírgula. A primeira instrução é para você criar ou inicializar uma variável. No caso aqui, eu estou criando uma variável do tipo inteiro e estou inicializando ela. Isto aqui é a condição de saída, né? É qualquer expressão que me resulte um valor booleano, né? Ou seja, toda expressão que você pode colocar dentro do if, eu posso colocar aqui, que é exatamente igual, é uma expressão que me resulta um valor booleano. Isso aqui você pode fazer o incremento ou o decremento da variável. Não precisa ser necessariamente a variável que você cria aqui. Poderia ser uma variável fora. Tá? Então, eu posso fazer o incremento ou o decremento. O incremento ou o decremento não precisa ser de 1 em 1. Se eu quiser, eu poderia fazer isso aqui. Ó. E mais igual 2. Estou incrementando de 2 em 2. Tá? Não me importa o tipo de incremento. Tá? Mas nesse caso aqui, ó, eu estou incrementando de 1 em 1. Então, o que acontece na prática? Isso aqui eu tenho minha primeira instrução, ó. Então, essa minha primeira instrução é esta aqui é a minha segunda instrução, e essa aqui é a minha terceira instrução. Então, essas instruções aqui, ó, primeiro é executado, quando você executa o laço a primeira vez, primeiro é executado essa instrução, e em seguida é executado essa instrução aqui. Aí ele executa aquilo que está dentro do laço, dentro do bloco do laço, ó. Como if, esse bloco só é obrigatório se você tiver mais de uma instrução aqui. E que tipo de instrução que você pode colocar aqui dentro do for? Qualquer instrução que você poderia colocar dentro do if, por exemplo. Tá? Ou seja, praticamente, se não for instrução de criação de método ou instrução de criação de classe, o resto você pode colocar aqui dentro. Tá? Então, quando você vai executar o laço a primeira vez, ele executa essa instrução, ou seja, essa e esta. Aí ele executa o que tiver dentro do bloco do laço, se esta condição for verdadeira. Quando chega ao final do bloco do laço, ele volta para o início do laço e ele vai executar nessa sequência. A instrução 3, esta e depois esta. Chega ao final do laço. Chegou ao final do laço, se essa instrução for verdadeira, ele vai executar o que está dentro do bloco. Chega ao final do laço, ele executa essa instrução e essa instrução. E assim ele vai fazendo, e assim ele vai fazendo até que essa instrução seja verdadeira. Então, você está vendo que o i começa com 0, certo? Então, para o i valendo 0, essa instrução é verdadeira. Então, ele executa o que está dentro do bloco, volta para cá por início e vai incrementar o i. O i que vai estar 0 vai para 1. Para 1 também essa condição é verdadeira. Então, ele executa o que está dentro do bloco, né? Volta para cá, e ele vai incrementar o i novamente. O i vai para 2. Ele vai testar 2 é menor que 3, a condição continua sendo verdadeira. Então, ele executa o conteúdo do bloco e volta para cá. O que ele vai fazer? Incrementar o i, que estava 2 vai para 3. 3 é menor que 3? Não. Aí ele sai do laço. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isto aqui, ó. Primeiro, eu vou, para o laço funcionar bem, eu vou transformar isso aqui num vetor. Vou chamar de v, e eu vou criar um vetor de 3 posições, ó. 3 posições. Então, aqui vai ficar new, double, 3. Então, criei um vetor de 3 posições, tá? Então, naturalmente, ele me cria um vetor, né? Mais ou menos dessa forma, né? Onde eu tenho posição 0, 1 e 2, né? Aqui, ó. Índice 0, né? Colocando os índices aqui para ficar mais fácil para você visualizar. Índice 0, índice 1 e índice 2. Né? Quando você cria um vetor, como um vetor, isso aqui não tem 3, né? O 3 é aqui. Quando você cria um vetor, né, naturalmente, como é um vetor numérico, já que double é um número, então ele vai inicializar automaticamente o vetor com esses valores, ó, 0.0, 0.0 e 0.0, né, já que é um valor do tipo double, né? Então, com casas decimais, né? Olha lá. Eu tenho isso aqui inicialmente. Então, eu criei um vetor dessa forma, vou pegar isso aqui e vou jogar para lá, aqui para dentro do meu bloco. Que são instruções que eu quero que repita 3 vezes. Então, como esse aqui é nota, né? E está nota 1, se eu quiser sair o mesmo efeito visual, eu vou colocar dessa forma. Ó, imprima a palavra nota, com abertura de colchetes, né? Depois, fecho aqui, ó. Fecho, cadê as aspas? Fecho as aspas, né? Depois, eu quero que você adicione o valor de i mais 1. Lembre-se que o valor de i começa com 0. Então, 0 mais 1, 1. Aí ele vai imprimir a palavra nota 1. Depois que você imprimir isso, ou seja, colocar isso aqui lá dentro, aí você adiciona mais, né, o 2 pontos e o finalzinho, e finalmente o processo das aspas. Falta nem mais aqui.
mais, 2 pontos. Então, ele vai imprimir nota, abre, chave, né? Aqui é fechamento do colchete. Então, nota, colchete, depois imprime dentro do colchete o valor de I mais 1, e o valor de I começa com 0, então 0 mais 1 é 1, depois espaço. E aqui no lugar de você colocar aqui o V1, que eu não tenho mais, eu vou colocar V na posição I, no índice I. E lembre-se que o índice começa com 0. Então, aquilo que você digitar, ele vai armazenar aqui, né? Dentro desse processo. E aqui eu pago o resto. Apago o resto, ó, e deixo só o cálculo da média, né? E se você quiser, você já pode criar a variável média aqui, ó, double, para ter melhor, double média, né? Vou inicializar ele com 0, né? Então, quando você faz esse processo aqui, eu já posso pegar e fazer aqui, ó, média, recebe mais igual o quê? O valor de V na posição I, que ele já vai adicionando direto. E aqui eu só peço pegar aqui, ó, passo aqui, ó. Então, barra 3. Então, estou falando aqui, isso aqui é a mesma coisa de eu pegar e colocar. Opa, não vou criar média de novo, né? A média já foi criada lá em cima. Certo? Que isso aqui é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. Média recebe o próprio valor de média dividido por 3. Dentro desse processo, depois imprimo média. O código ficou bem mais enxuto, né? Necessariamente ele não ficou mais rápido, mas ele ficou mais enxuto, mais fácil de eu depurar, mais fácil de eu dar manutenção, né? Então, eu vou salvar aqui, você vai ver que ele vai me dar o mesmo efeito visual que deu isso aqui, ó. Inclusive, vou colocar os mesmos valores, 5, 4 e 6, ó. Vamos lá. Javac, Java, 5, ó. A saída visual a mesma, 5, 4 e 6. Olha lá, me deu o mesmo valor visual. E eu reduzi bastante a verbosidade do código. Veja que quando, ó, vou executar de forma inicial, de forma mais lenta aqui, ó, Java Prog 1. Ele está parado aonde? Ele está parado aqui, ó. Então, por que ele entrou dentro do bloco? Porque o I começou com 0. Aí ele pergunta, 0 é menor que 3? É. Então, imprima valor, a palavra nota, depois o colchetes, a abertura do colchete, depois o valor de I mais 1, como I vale 0, 0 mais 1 é 1, depois imprima o fechamento colchete e 2 pontos. Ele imprimiu isso aqui. Quando ele for executar essa instrução aqui, significa que ele parou a execução esperando a entrada do teclado. Então, você digitou 4. Quando eu digitei 4, ó, esse 4 foi atribuído para cá. Então, aqui ficou 4.0. Certo? Chegou aqui ao final do bloco. Quando ele chegou ao final do bloco, ele subiu para cá, foi testar, vai incrementar o valor de UI que estava 0, vai para 1. Ele vai testar 1 é menor que 3? É. Então, ele faz esse processo de imprimir isso aqui novamente, e ele vem para cá, para você digitar aquilo que está na posição. Aquilo que você digitar vai armazenar aquilo que está na posição I. E o que está na posição I? O número 1. Então, ele vai colocar aqui, ó. Então, você digitou o 5. Ó, vou dar um Enter. Então, 5 veio para cá, ó. Certo? E aí ele voltou no laço novamente, ó. Ele chegou ao final, ó. O jogo voltou para cá. E quando ele voltou para cá, ele incrementou o valor de I. O I que estava 2. O I que estava 1, perdão, vai para 2. Ele vai perguntar 2 é menor que 3. Ele faz todo o processo novamente. E você digita 6. Quando eu digitar 6, o 6 vai vir naturalmente para cá, ó. Quando eu pressionar Enter, o 6 vai vir para cá. Quando vai vir para cá, né, quando eu der Enter, isso aqui quer dizer que ele chegou ao final do bloco. Ele volta para cá e incrementa o valor de I. O I que estava 2 vai para 3. Aí ele vai para a condição. 3 é menor que 3? Não. Aí então ele vai executar agora a próxima instrução depois do bloco. Que é o quê? Pega o conteúdo que estava somando a média e divide por 3. A gente faz esse procedimento. E depois imprime o valor da média com 2 casas decimais de precisão. Ó, vou dar um Enter. Olha lá. Beleza, pessoal? Então era isso por essa videoaula. A gente continua na próxima videoaula. Até mais.